Olá, galerinha do sexto ano! E aí, como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula de geografia. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as placas tectônicas. Então, as placas tectônicas em movimento. E aí, vocês podem abrir o livro de vocês na página 61. Então, primeiramente, eu quero mandar um abraço para todos vocês que estão participando. Olha, top aí nas aulas, comentando, compartilhando. Eu estou muito feliz em minha participação de vocês. Então, abram o livro de vocês na página 61 e vamos para mais uma aula de geografia do município de Itabaianinha. Vamos lá? E aí, né, eu coloquei essa imagem das placas tectônicas, vocês vão observar aí, né, toda essa formação, as correntes de convecção. Então, vocês vão entender um pouquinho das placas tectônicas a partir de agora. E vamos lá! Então, eu peguei do livro de vocês, viu? No livro de vocês, na página 61, fala sobre as placas tectônicas em movimento. Então, a litosfera ou crosta terrestre é formada, composta de materiais rochosos, denominados placas tectônicas. Essas placas flutuam sobre o material do manto e movem-se muito lentamente, cerca de alguns centímetros por ano, ora se aproximando, ora se afastando uma das outras. Então, vocês vão aprender um pouquinho agora sobre toda essa questão da movimentação das placas tectônicas. Então, esse movimento é causado, pelas correntes de convecção. Então, por meio das quais os materiais mais quentes do manto sobem para perto da base da litosfera. Então, vocês vão observar, que toda essa parte, ela vai subir, a parte mais quente do manto, ela vai subir para a litosfera. Então, o movimento vai ser um movimento assim, sobe, dá uma circulada e desce. Então, ao chegar, elas perdem calor e descem. Então, no momento que elas sobem, elas perdem o calor e elas descem novamente. Então, essas são as correntes de convecção. Na imagem aí, a matéria quente do manto sobe, como eu falei para vocês. 2, a movimentando as placas, se separam. Movimentando as placas e elas vão se movimentando e elas vão separando-as. 3, quando as placas se chocam, uma delas é arrastada para baixo da placa vizinha. 4, mergulha, se aquece e novamente sobe. Então, vocês observem essa questão das correntes de convecção a partir de agora. Eu vou colocar aqui, certo, como é realizado esse movimento. Vou colocar a imagem aqui para vocês. Então, observem essa movimentação. O calor do magma, a parte quente, ela sobe, ela vai fazer essa circular e ela vai descer. Ela perde calor quando ela está em cima e depois ela desce. Então, vocês observem como é realizado este movimento a partir dessa imagem. Ok? Entenderam isso aí, né? E aqui eu tenho outra imagem, olha que bastante interessante. Vocês observem que a parte quente, do magma aí sobe, olha ela subindo, Quando ela chega na parte superior, ela vai perdendo o calor, certo? E as placas elas vão se afastando. Olha, observe a imagem. Elas vão se afastando e depois ela vai descendo. O calor ainda vai descer e aí ela vai voltar novamente, essa parte do princípio. Subiu, se formou e ela vai descer. Coloquei essa imagem para ficar bem mais claro que a parte aí do manto, essa parte quente, como vocês observam na imagem passada, ela sobe, depois as placas elas vão se aumentando e se separando, é o que vocês estão observando, e quando acontece de um choque, de uma placa tectônica, a placa tectônica ela vai para baixo. Espero que tenha ficado claro aí a imagem, viu? Então, os limites entre as placas tectônicas em movimentos, elas podem ser convergentes, divergentes
ou transformantes. As convergentes, quando as placas se chocam, quando há colisão, quando as placas elas se chocam. As divergentes, quando as placas elas se afastam. E as transformantes, quando as placas se atritam um do lado da outra. Então, esses movimentos contribuem para a modificação contínua da superfície terrestre. Então, esses são esses movimentos que podem acontecer. Convergentes, divergentes e transformantes. Olha a imagem aqui. Os limites divergentes. Elas vão o quê? Se afastar. Os convergentes, elas podem se chocar. E os transformantes, vocês observam aí que vai ser uma movimentação diferente. A formação das montanhas e a expansão dos oceanos. Então, tudo no livro de vocês, certo? É só vocês abrirem o material. Aí na página 62, vocês vão observar essa mesma imagem. Nos locais onde as placas colidem, formam-se dobramentos, dando origem às grandes cadeias montanhosas. As grandes cadeias de montanhas. Muitas vezes, quando duas placas se chocam, ambas se dobram, elevando-se. A cordilheira do Himalaia, na Ásia, surgiu dessa maneira. Entre outros casos, a borda de uma placa entra embaixo da outra. Então, observem que existem várias formações montanhosas que conseguiram se destacar, aumentar a sua altitude por causa dessa questão das movimentações das placas tectônicas. Quando as placas elas chegam a se chocar, acabam elevando esse relevo. Aí o exemplo das cordilheiras dos Andes. Então, os locais em que se dá o afastamento das placas são marcados pela ocorrência de terremotos e pelas atividades vulcânicas. Então, quando acontece o afastamento, e aí ele vai se destacar aí a formação, a ocorrência de terremotos e atividades vulcânicas. Então, prestem atenção. Quando dá os afastamentos das placas, são marcados pela ocorrência de terremotos. Vamos perceber, vamos estudar mais um pouquinho aqui os vulcanismos, certo? Quando a placa tectônica sofre uma ruptura, o material do manto tende a escapar por ela. Se esse material transborda até a superfície na forma de fragmentos de rochas, gases, lavas e cinzas, ocorre o fenômeno do vulcanismo, isto é, a erupção de vulcões. Então, quando um vulcão está em erupção ou mostra sinais de instabilidade, com emissão de gás e tremores, dizemos que ele está ativo. Então, existem os vulcões ativos e os vulcões inativos. Então, os inativos são os quais? Aqueles que se encontram, que eles não estão em atividade, mas que poderá entrar novamente, erupção. Então, o ativo, ele está com sinais de instabilidade, ele vai estar em processo aí de erupção. Os inativos, eles estão, como eles falam que eles estão dormindo, são os adormecidos. Então, eles se encontram naquele momento que eles não estão em atividade, E há também os vulcões extintos, ou seja, que provavelmente não entrarão em erupção. Então, vulcanismo, sofre quando a placa tectônica sofre uma ruptura. Existem os vulcões ativos, inativos e extintos. Ativos são os que estão com o processo ainda de estabilidade, com as emissões de gases. Os inativos são os que estão adormecidos, que não encontram-se em atividades. E os extintos são aqueles que provavelmente não entrarão em erupção. Então, o vulcanismo, chamamos de vulcanismo fenômenos geográficos relacionados com atividades vulcânicas, através dos quais o magma no interior da Terra chega até a superfície. Então, como eu coloquei já para vocês, tem os ativos, os inativos e os extintos. Isso aí vocês já sabem. Os abalos sísmicos ou terremotos. É um tremor da superfície terrestre produzido por forças naturais, situadas no interior da crosta terrestre e a profundidades variáveis. Ocorre pela liberação de ondas sísmicas que vão se manifestar em uma parte do relevo.
O hipocentro é o local do surgimento do abalo, enquanto o epicentro é o local de manifestação. Então, hipocentro é o local do surgimento. Então, aconteceu o choque ali, pá, né? Então, o epicentro é onde ele vai se manifestar, é onde acontece o tremor, né? Acontece o abalo. A magnitude do abalo é determinada pela escala Richter. As principais consequências são vibração do solo, abertura de falhas, deslizamentos de terra, tsunamis, mudança na rotação da Terra. Então, são consequências que nós podemos visualizar, podemos perceber um tremor de terra, uma abertura de falhas, deslizamento de terra, né, uma vibração do solo. Os tsunamis, né? Os tsunamis acontecem muito no território japonês, né? No Japão, tsunamis, maremotos, porque lá, né, tem uma grande frequência, né, de atividades sísmicas, né? São atividades sismológicas, então as placas tectônicas sempre podem acontecer, né, uma eventualidade aí, né, de ter um choque, de ter uma fragmentação, e aí, né, acontecer um terremoto, um tsunami, um maremoto, uma erupção vulcânica. Então, são gigantescos que podem se propagar em velocidade superior a 800 quilômetros por hora. Então, tsunamis ou maremotos, eles são extremamente gigantescos. E eles provocam, né, uma destruição muito grande. Então, em grandes profundidades, as ondas viajam em altas velocidades, mas não tem altura significativa. Quando chega próximo à costa, próximo ao que a gente chama lá da praia, as áreas de águas rasas, os tsunamis perdem velocidades, mas ganham altura. Algumas ondas podem alcançar 20 metros, causando enorme destruição. Entendeu? Então, ela vem, né, com uma velocidade muito grande, mas quando chega próxima à costa, ela vai perdendo, né, essa velocidade, mas ela ganha um tamanho, a onda fica muito grande, e aí é desastre, um desastre ambiental, morte de muitas pessoas, detona com tudo, né, espatifa casas, leva tudo que tiver pela frente. E aí aqui eu coloquei, né, uma imagenzinha para vocês, né, uma formação. Então vocês observam, tem uma fragmentaçãozinha, formação, né, de um tsunami, uma coisa bem simples, só para vocês perceberem, né, quando ele vem a velocidade, olha a onda ela crescendo, né, e aí observem que uma altura da onda é maior, e aí chega a localização da costa com uma altura muito grande. E aí os terremotos e a sociedade. Então, é impossível evitar os terremotos, tsunamis, é impossível. Não, o homem não tem como dizer assim, chega, para o terremoto, para o tsunami. Não tem como. É da natureza. Então, vocês sabem que existem avanços na ciência, muitos avanços, mas não conseguem, né, parar um fenômeno natural. Então, o que é que a população pode fazer? É tentar minimizar os danos que ele pode causar. Então, existem várias estratégias de vários países, né, para tentar orientar a população de como proceder com esses eventos. Então, em muitos países pode ser afetado. A população recebe treinamento para evacuar os prédios ou se abrigar embaixo das estruturas mais resistentes e abalos. Então, no Japão, por exemplo, país muito afetado por terremotos, diversos edifícios já foram construídos de forma a permitir que sua estrutura oscile, evitando o desabamento. Então, existem várias técnicas, né? Existe toda uma conscientização da população para tentar minimizar os prejuízos. Então, no caso do Japão, vários investimentos foram realizados na construção de prédios para tentar que esse prédio não desabe quando acontecer um terremoto. Então, o prédio ele vai ter uma mobilidade, facilitando, né, com que esse prédio não venha ao chão. E
no Japão, a população passa por treinamentos. Até mesmo na escola, os alunos recebem treinamentos para se livrar, né, de um terremoto, de um tremor de terra. Por exemplo, nas escolas. Nas escolas, eles fazem treinamento para evacuar, para sair do prédio. Porque sabemos que quando acontece um terremoto, se você está em um prédio, a chance de morrer é maior do que quem está na rua. Por quê? Porque o prédio ele desaba e todo mundo morre soterrado, né? Então, eles treinam as crianças para sair do prédio, para correr, para sair do prédio, então, e conscientizando, né, a população para se prevenir quando acontecer um terremoto, quando acontecer um fenômeno natural. Então, existem técnicas e existe conscientização, né, para a população para tentar se livrar de um acontecimento desse. Então, nossa aula está terminando. A aula de hoje foi basicamente em cima do livro de vocês, com imagens do livro de vocês, certo? E eu deixo para vocês a atividade da página 69. Vocês vão responder a atividade da página 69, depois vocês vão enviar a foto do caderno para o seu professor, certo? Então, foto da resposta, tudo organizadinho, bonitinho, para o professor de vocês. No grupo lá do colégio, vocês enviam a foto. Página 69. Então, fiquem em casa, nossa aula vai ficando por aqui. Fiquem em casa, se cuidem, fiquem com Deus. Se precisarem sair de casa, que usem máscara. Não, a pandemia é coisa séria, certo? Então, se cuidem, se protejam, continuem estudando direitinho, certo? Continuem participando das aulas. Um abraço, tchau, tchau.